Olá! O Idiota, lançado em 1869, é uma das obras mais densas de Dostoiévski e, na minha opinião, eu acho que também é uma das mais difíceis de serem lidas. Por quê? É isso que nós vamos ver ao longo desse vídeo, tá? Eu tenho o Idiota nesta muito bonita edição. Essa edição é um box da editora Nova Fronteira, que eu já mostrei quando eu fiz, porque são 2 livros. O outro livro é Memória da Casa dos Mortos, então eu mostrei o box quando eu fiz. Eu vou deixar o link do vídeo de Memória da Casa dos Mortos aqui na descrição. Mas o Idiota, como qualquer obra do Dostoiévski, você acha em PDF até para baixar da internet, porque é uma obra que está já há bom tempo em domínio público. Ou, se você gosta de ler em papel, você vai achar as mais variadas edições antigas e novas em sebos e livrarias. Antes da gente começar, eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, tudo que é tão importante para a gente conseguir manter um canal de literatura num país que lê tão pouco quanto o Brasil. Então vamos lá, vamos à obra. Apesar, gente, de ser uma obra bem grande, de mais de 800 páginas, a obra ela foi publicada em capítulos, primeiramente em formato de folhetim, na revista O Mensageiro Russo, entre março de 1868 e fevereiro de 1869, tá? Em O Idiota, o objetivo central do escritor foi bastante ousado, né? Dostoiévski queria criar um protagonista que fosse um homem absolutamente bom, uma figura que nos lembra até um pouco Jesus Cristo, ou nos lembra muito Jesus Cristo, né? E aquela postura cristã de mostrar a outra face a quem lhe ofendesse. E também esse personagem tem muito de Dom Quixote. E o Dostoiévski não apenas ele cria esse personagem praticamente irreal, mas ele também o joga no meio da hipocrisia, ambição, vaidade da alta sociedade russa do século XIX. O resultado, claro, é uma tragédia inevitável, né? O Idiota não combinava com aquela sociedade em nada. A história, então, acompanha o protagonista, o príncipe Mitkin, um jovem aristocrata que retorna à Rússia após anos de tratamento em uma clínica na Suíça. Ele se tratava da sua epilepsia. Praticamente isolado nessa clínica, então ele se manteve afastado das pessoas e da sociedade por muito tempo. Vamos lembrar que no século XIX as pessoas não compreendiam bem a epilepsia e achavam que o melhor era então isolar o epilético, né? Que esse era o melhor tratamento. Claro que depois a gente descobriu que não é, que a epilepsia pode ser muito bem tratada com medicamento, etc. Tá? Vamos recordar também que o autor, o Dostoiévski, era epilético. E ele abordava com frequência tanto a epilepsia como se utilizava de personagens epiléticos em suas histórias. Já comentei sobre isso na biografia que eu fiz aqui do escritor russo, que também tem vídeo aqui no canal. As biografias ficam naquela playlist Quem Foi, você acha facilmente, tá? E no Idiota, o narrador, ele descreve com absoluta fidelidade, pelo menos
me pareceu, porque eu não sou epilética, um ataque epilético, como eu nunca havia lido em nenhum outro romance, né? Eu consegui imaginar um ataque epilético lendo a descrição de Dostoiévski. Veja esse trecho em que o narrador nos conta como ficava o príncipe Mitkin, ou o idiota. Abre aspas. Um minuto antes do ataque epilético, quando lhe vinham ao estar acordado, lhe iluminava o cérebro em meio à tristeza, ao abatimento e à treva espiritual, um jorro de luz, e logo, com extraordinário ímpeto, todas as suas forças vitais se punham a trabalhar em altíssima tensão. A sensação de vivência, a consciência do eu decuplicavam naquele momento, que era como um relâmpago de fulguração. Fecha aspas. Então ele tinha uma consciência de si antes do ataque que era muito diferente do seu dia a dia comum. Quando escrevia o Idiota, o Dostoiévski estava em uma fase de muitos ataques epiléticos, de grande pobreza, e também nessa fase ele passou pela morte da sua filha Sônia, de menos de 3 meses de idade. Ele chegou a fazer 8 esboços da história, mudando muito cada esboço, até chegar a esse que é o esboço definitivo. Foi um processo para ele tão difícil que Dostoiévski escreveu, abre aspas, como eu amaldiçoei o meu trabalho, como me foi penoso e odioso escrever, fecha aspas. Mas, infelizmente, ele não tinha escolha. O editor lhe mandava dinheiro adiantado e, para quem não sabe, eu falo isso na biografia, ele era viciado em jogo. Então, ele estava o tempo todo com grandes dívidas, estava sempre precisando de dinheiro. Ele não podia se dar ao luxo de não escrever. O personagem protagonista de O Idiota tem, além da epilepsia, muitos pontos em comum com Dostoiévski, como uma convivência infernal com uma amante, que eu vou falar daqui a pouco, ou ainda com a percepção de que era uma pessoa de difícil convivência. O idiota, ele sabe disso, né, o protagonista, da mesma maneira que o Dostoiévski. Ou ainda, quando no livro, o príncipe Mitkin, apesar de não ter acontecido exatamente com ele, com o personagem, ele relembra um preso que ele tinha conhecido e que estava para ser morto ali no momento de ser executado a sua pena, ela foi comutada. O preso se lembrava da angústia, né, daqueles minutos, quando você acha que não tem o que fazer, você vai morrer. E como aquilo o marcou para sempre. Quem conhece a história do Dostoiévski sabe que foi exatamente o que aconteceu com o escritor. Ele ia ser fuzilado e no último instante ele recebeu o perdão do czar. O personagem Mitkin, príncipe Mitkin, ele é puro, empático, incapaz de mentir ou julgar o próximo, justamente por ter ficado isolado e conhecer tão pouco as maldades praticadas pelas pessoas. Por causa dessa sua extrema ingenuidade e bondade, a sociedade russa o chama, o rotula como idiota. Então, o que a sociedade faz é confundir sua integridade moral com falta de inteligência, o que era uma crítica, né? Porque, na verdade, faltava integridade para a sociedade.
Então, ele não era idiota, né? Isso não era verdade. Quando ele está voltando, então, da Suíça para a Rússia, logo no início do livro, o Mytkin conhece no trem o gente, eu não falo russo, é Parfion, se não me engano, Parfion Ragodja que fala. Um homem passional, herdeiro de uma grande fortuna, que é obcecado por uma mulher chamada Nastassia Filipovna. Anastácia, ou Nastasia, alguns preferem Nastassia, é uma mulher belíssima, mas profundamente traumatizada, porque ela foi abusada quando ela era jovem pelo seu tutor, que era um aristocrata, que era Totsky. Ela se vê então como uma mulher degradada e vive em uma constante autoflagelação psicológica. Então, assim, estava longe de ser uma mulher fácil, era uma mulher bem complicada, bem complexa. Quando ele chega, o Mytkin, ele chega em São Petersburgo, que é onde se passa a história, ele vai procurar uma parenta sua afastada, bem afastada, que ele não conhecia, mas que pelo menos era ali uma referência para ele em uma cidade em que ele não conhecia ninguém. Essa parenta até que ela o acolhe razoavelmente bem, e ela se chama Lizaveta Epanchan, casada com um general Epanchan. O casal tem 3 filhas e planejam, claro, casamentos vantajosos para suas filhas. Chama a nossa atenção, e também do príncipe, a filha caçula chamada Aglia, que é a mais rebelde, talvez a mais inteligente das 3. Logo, quando ele chega em São Petersburgo e está visitando ali essa família, o Mytkin vê a foto de uma mulher belíssima e fica muito impressionado quando ele vem a saber que aquela da foto era a Nastassia, a apaixonada do Rogodjan que ele conheceu no trem. O príncipe se apaixona pela Nastassia só de ver ali a foto e saber e conhecer a história dela, mas não é uma paixão com desejo carnal, é uma compaixão infinita pelo seu sofrimento. Ele era capaz dessa grande compaixão. Então ele se oferece para casar com ela para salvá-la de sua ruína. A Nastassia, ela realmente o ama pela sua pureza, mas ela foge do príncipe porque ela acredita que a sua presença vai corromper e destruir o anjo, né? Ela chama ele de anjo, que é o príncipe. No outro extremo, o Mytkin se envolve então mais e mais com aquela família, a família Epanchan, e ele se apaixona pela Aglia, a caçula que eu já citei, né? Orgulhosa, inteligente. A Aglia, ela representa a chance de uma vida normal, de uma vida feliz para o príncipe, mas ele fica o tempo todo dividido entre o amor romântico que ele tem pela Aglia e o amor com paixão quase religioso que ele tem pela Nastassia. A Nastassia, como outros personagens femininos de Dostoiévski, também foi inspirada em uma amante que o escritor teve, claro, uma amante real, que era uma jovem estudante chamada Polina Suslova, que era o tipo de mulher também orgulhosa, quase infernal, que vira a vida de um homem de ponta cabeça. Então a gente nunca sabe se ela fez mais mal ou bem, ou se ela fez bem ou mal na vida do Dostoiévski. O conflito do príncipe entre a Nastassia e a Aglia é quase incompreensível
até para nós leitores, que claramente visualizamos o perigo da convivência com Anastácia. Anastácia era completamente desequilibrada. Entretanto, o personagem do príncipe, do Mitkin, tem uma empatia absoluta em relação ao próximo. Ele enxerga a dor das pessoas, além das suas máscaras sociais que a gente costuma usar, né, em sociedade. E por isso mesmo ele sente que ele não pode abandonar Anastácia à sua própria sorte. Ele acha que ele está sempre em dívida com ela, mesmo não tendo dívida nenhuma. Além disso, o príncipe, ele tem total ausência de vaidade, total ausência de orgulho, ele não se importa muito com status, com dinheiro, ele tem dinheiro, mas ele não se preocupa com convenções e muitas vezes ele é até humilhado pelas pessoas e nem percebe. A sua sinceridade chega a ser infantil. Ele fala tudo o que ele sente, tudo o que ele pensa, sem qualquer restrição. Quem leu Crime e Castigo, do mesmo autor, percebe que o personagem Mitkin é exatamente o oposto do personagem Raskolnikov, de Crime e Castigo. Enquanto o Raskolnikov é um homem que não se importa com nada e nem com a lei para satisfazer a sua vontade, os seus objetivos, o idiota é o antagonista, ele é completamente o contrário. Ele sempre se põe em segundo plano e coloca o interesse de terceiros, de outras pessoas, à frente dos próprios interesses. Eu vou deixar também o vídeo, o link do vídeo de Crime e Castigo para você assistir. Em uma carta à sua sobrinha, o escritor Dostoiévski conta que ele inspirou o idiota em Dom Quixote para construir o personagem. O príncipe Mitkin seria como um Quixote russo, completamente, então, puro de alma, tá? Então, quem conhece a história de Dom Quixote consegue fazer bem essa relação. Um momento importante do livro é quando há uma conversa sobre a pintura O Cristo Morto no Sepulcro, do pintor Hans Holbein, que você está vendo aqui na tela. É o ponto de partida para o escritor discutir a fé e a ausência da fé. Na história, uma cópia desse quadro está na casa do Rogojin, e o próprio príncipe Mitkin, ao olhar para a tela, ele diz uma frase que vai ficar famosa, uma frase célebre, que é, abre aspas, esse quadro só serve para muita gente perder a fé. E por quê? Porque o quadro mostra o cadáver de Cristo, como você está vendo, com um realismo brutal. O corpo está em decomposição, os olhos abertos e vidrados e a carne azulada. O Dostoiévski usa isso para debater a angústia humana, porque ele pensa, se as leis da natureza e da física são tão implacáveis que degradam aquele corpo santo a ponto praticamente de destruir a própria divindade na Terra, como a humanidade pode então manter a esperança na ressurreição ou na transcendência? Então essa é uma questão que ele quer discutir, tá? É uma das questões que ele quer discutir nesse livro. Dostoiévski também usa o salão da aristocracia russa como se fosse um microcosmo para criticar o materialismo e o declínio moral daquela época. Ele apresenta uma juventude russa fascinada por ideias ocidentais, pelo dinheiro fácil e pelo niilismo. O que é niilismo? A negação praticamente de todos os princípios religiosos e sociais.
em um trecho em que podemos observar a crítica ao dinheiro e ao materialismo, um personagem chamado Gania, ele diz, abre aspas, o que há de baixo e desprezível no dinheiro é que com ele se compra até mesmo talento. E assim será até o fim do mundo. Fecha aspas. E aí é um pouco o escritor, né? A gente vê isso muito hoje em dia. Se a pessoa tem dinheiro de publicidade, parece que ela é talentosa e às vezes não tem talento algum. Então, gente, como você já deve ter percebido, nesse livro, o escritor quer discutir muitas questões humanas importantes e para isso Dostoiévski também aborda no livro muitas histórias paralelas de personagens secundários que convivem com o príncipe Mítikin. É por isso que às vezes a leitura se torna tão difícil, como eu falei no início desse vídeo. Por isso, eu recomendo que você leia O Idiota em um momento que você possa se dedicar por mais tempo à leitura, para não desistir no meio. Eu conheço muita gente que não conseguiu ler O Idiota inteiro, justamente por causa destas muitas histórias paralelas. Claro que haveria ainda muitas coisas mais para eu falar sobre O Idiota, mas sem dar spoiler, creio que eu consegui traçar um quadro, um resumo, para que você possa encarar a leitura mais facilmente, sempre tendo em mente que o que interessa ao escritor nesse livro, muito mais do que contar uma simples história, é a possibilidade de levar os leitores à reflexão sobre a sociedade, sobre o declínio da moral, do caráter, claro, então, sobre o ser humano. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo vídeo.